Nós passamos por vários momentos durante a história da humanidade e ouvimos falar de muitos avivamentos e que aconteceram durante a história da humanidade. E Deus sempre teve homens que em momentos difíceis, principalmente no exílio, quando Israel estava exilado. Engraçado, um momento tão difícil que você é tirado do seu país e você é exilado numa terra estranha, fica para trás a sua cultura, a sua história, os seus costumes, e você é levado para uma outra cultura, para outro povo, para viver exilado. E nesse tempo, a gente vê na Bíblia que aconteceram grandes avivamentos. Nesse tempo de exílio, surgiram grandes profetas, grandes homens que falaram abertamente da palavra de Deus, que exortaram, como Daniel, como Jeremias, como Neemias, como Esdras. Foram homens acima da média, e o momento que eles surgiram foi justamente em momentos em que Israel estava exilado, não estava na sua terra. E nós aprendemos muito com isso. Quando nós também, às vezes, achamos que estamos em momentos difíceis da nossa vida, às vezes tudo está dando errado para nós, e às vezes a gente não consegue enxergar uma luz no fundo do túnel. Mas na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos esses pioneiros da fé, esses heróis da fé, nós aprendemos muito com a vida deles, de conseguir transformar o pior em melhor. Que é isso que Deus sempre tem feito conosco. Deus nos ensina das adversidades nós criarmos novas oportunidades. Então muitas vezes quando o povo de Deus ele é espremido, ele é moído, na verdade saem boas coisas. Porque o apóstolo Paulo também falou isso. Ele falou: se a gente for cristão de ouro sobre o fundamento que é Jesus Cristo, quando vier o fogo da prova, o fogo da tribulação, dos dias maus, aí quando você queima o ouro, e quanto mais você queima o ouro, o que acontece com o ouro? Ele fica mais bonito, ele resplandece mais ainda. Foi essa metáfora que Paulo usou quando ele falou de pedras preciosas, de ouro, de prata. Porque quando vier essa tribulação, viesse o fogo que fosse queimar aquele material, na verdade aquele material vai ficar muito melhor e muito mais bonito. E é assim que nós aprendemos com a história de Israel, dos apóstolos, que quando vieram as tribulações, quando vieram as prisões, aí que cresce, aí que fica pessoas melhores, aí que se tornam pessoas mais experientes, mais maduras, aleluia, mais prontas para ensinar, porque ganha uma bagagem, se apega mais com Deus. É por isso que nós temos que sempre buscar esse estilo de vida como ouro, prata, pedras preciosas. E quando o fogo vem consumir a gente, ele não vai consumir, ele vai tornar a gente muito melhor do que a gente era. Aleluia. O fogo da tribulação, da prova, da dificuldade, seja de qualquer circunstância, quando vier para nos consumir, vai pensar que vai consumir, mas não vai consumir. Vai deixar a gente muito melhor do que a gente é. Desde que a gente seja esse tipo de pessoa, de ouro, de prata, de pedras preciosas, outro tipo de material, o fogo consome. O fogo consome tudo. Então precisamos olhar para pessoas, olhar para o passado, para os profetas que passaram tempos de exílios, e que mesmo assim, como Daniel, que orava, exilado na Babilônia, mas ele tinha o tempo dele, que ele orava ao Senhor. Ele foi acusado, mas mesmo assim, estando exilado, estando numa terra estranha, mesmo assim ele não renunciava ao Deus que ele servia. Ele foi um grande exemplo disso, uma prova de homem que é fiel independente das circunstâncias. Jeremias enfrentou grandes obstáculos para poder passar uma mensagem que Deus queria que o povo se arrependesse. Passou uma prova, um sofrimento para poder falar: Deus quer que vocês se arrependam. Mas o povo não se arrependia. E no final aconteceu o que ele tinha falado. Mas também foi um homem que nos passou uma grande lição de vida.
Esdras também foi usado na reconstrução do templo. Esdras foi um homem que, mesmo no exílio, ele guardou no coração dele as leis. Ele era uma pessoa que conhecia de tudo da lei, sabia ensinar, vivia a lei e também foi usado nas mãos de Deus. Por quê? Porque no exílio, na tribulação, na prisão, ele não perdeu a lei do Senhor, ele não se distanciou do temor ao Senhor, da obediência, de viver as leis. E aí o que aconteceu com ele? Deus usou ele também grandemente. É só ler a história de Esdras que vocês vão ver como Deus também usou grandemente aquele homem que também ajudou a reconstruir o templo, ajudou também a reensinar o povo que havia perdido muito naquela época da sua cultura judaica. Eles haviam perdido muito, então Esdras também se tornaria ali também um professor que iria ensinar novamente as suas leis, as suas tradições ao povo. Então Deus fala muito conosco, mesmo nos momentos difíceis. Foi assim com Ruth. Vocês conhecem a história de Ruth, o que ela passou, o que Noemi passou, e vocês sabem também o final, que foi que Ruth foi honrada por Deus, não era israelita, era moabita, e mesmo assim, por demonstrar um amor ao Deus da Noemi, que ela nem conhecia, porque Noemi estava morando lá em Moabe, mas talvez ela viu na Noemi uma pessoa diferente, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, e quando Noemi foi embora, e falou para Ruth: fica aí na sua terra, não tenho mais filho para você casar, meu marido morreu, meus filhos morreram, fica na sua terra, arruma um marido aí, moabita na sua terra. A Orfa, que era outra nora, ficou, mas a Ruth não. Ruth: não, eu vou com você. O seu Deus será o meu Deus. Aleluia, Jesus, é verdade. Ruth expressou um amor tremendo em ficar com ele, para onde ela fosse, para servir o Deus da Noemi. E no final a gente sabe que Ruth encontrou outro marido, Boaz. Ruth se tornou a mãe de Obed, que foi também avô de Davi. Enfim, no final Ruth aparece até na genealogia de Jesus Cristo, uma moabita. Então, como Deus transforma a história das pessoas. Às vezes estamos vivendo um dia difícil, uma fase difícil da nossa vida, mas se a gente permanecer e guardar aquilo que nós recebemos, que é a palavra de Deus, que é essa vida cristã, esse sentimento de adoração a Deus, de servir, de ser fiel, se nós guardarmos isso, com certeza Deus vai fazer da gente pessoas muito melhores quando a gente atravessar. É verdade. Muito melhores, eu tenho certeza. Porque foi assim com todos eles. Todos que nos momentos difíceis guardaram a fé. Não é o que eu tenho agora, hoje o que eu tenho é só a fé. Eu perdi tudo, aconteceram coisas horríveis na minha vida, eu perdi, mas eu ainda tenho alguma coisa, eu tenho a minha fé em Deus, a minha fé em Jesus Cristo, que eu não vendo, que eu não dou, não troco por nada. E eu tenho certeza que Deus transforma o pior em melhor, porque Ele sempre faz isso. Amém? Deus possa colocar em nós esse espírito de nas adversidades, sempre ter em mente: eu estou passando por esse momento, mas eu vou crescer com esse momento. Eu vou amadurecer e eu vou me tornar uma pessoa melhor lá na frente para lidar com pessoas, com relacionamentos, com uma comunidade, com conselhos, com tudo que for usado por Deus. Eu tenho certeza que eu vou ser melhor, porque eu sei o que é passar por tribulação. Assim como Paulo falou também. Paulo falou que sabia passar por tudo, por todos os tipos de situações. Ele havia aprendido com a própria vida dele. Eu sei ter abundância, mas eu também sei ter necessidade. Mas aí no final o que ele fala? Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós aprendendo a ter dificuldade, aprendendo a também quando ter abundância, temos que aprender nesses momentos também. Que às vezes há pessoas que quando vem a abundância se afastam de Deus também. Então os dois lados são perigosos. Temos que aprender a lidar com a falta e aprender a lidar também quando temos muito. Esse é o nosso aprendizado. E chegar lá na frente e falar: eu sei lidar com todas as situações, porque eu tenho Deus que me fortalece. Amém? Amém.